Novas regras para a prestação de contas em 2026. TCE divulga norma detalhada sobre quais documentos devem ser enviados pelos gestores. Transição responsável. Vamos mostrar o trabalho do TCE na mudança de gestão após as eleições de 2024 em 93 municípios cearenses. E nas comemorações do Conselho de Administração, a homenagem ao presidente do Tribunal de Contas do Ceará, conselheiro Holden Queiroz. Esses e outros destaques dessa semana no TCE Ceará, aqui no Acontece TV. Olá! Os gestores municipais já podem consultar as novas regras para prestar contas em 2026. O documento já foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE Ceará. O objetivo é contribuir com a forma de administrar os recursos públicos. A partir de 2026, a Administração Pública Municipal do Ceará terá regras mais detalhadas para realizar a prestação de contas de gestão. Isso porque o Tribunal de Contas publicou a Instrução Normativa número 1 de 2025, que estabelece diretrizes em como órgãos e entidades públicas municipais devem prestar contas. A nossa norma, que ainda está vigente agora, que é a 03 de 2003, é uma norma de mais de 10 anos. Então, em razão dessa necessidade de modernização, que eu acredito que foi a principal razão que levou o tribunal a atualizar e aprovar a Instrução Normativa 01 de 2025. A nova norma, ela vem com várias mudanças e inovações necessárias para melhorar a capacidade do tribunal de fiscalizar as informações que são encaminhadas por meio das prestações de contas. Ela também abre uma oportunidade para o tribunal inovar por meio de dados estruturados. É algo que a maioria dos tribunais hoje já vem implementando e realizando ações nesse sentido. Então, ela traz essa modernização e essa oportunidade da gente avançar nesse sentido. Uma das responsabilidades do TCE é analisar e julgar as prestações de contas de gestão dos responsáveis por órgãos e entidades municipais. Esse tipo de processo deve conter documentos que informem a regular aplicação dos recursos públicos durante determinado período, em regra geral, 1 ano, a partir das recomendações e determinações emitidas pelo TCE sobre esses processos, se busca contribuir para o aperfeiçoamento das gestões municipais, além de impor sanções aos responsáveis, caso a prestação de contas seja julgada como irregular. A instrução normativa indica quais são as unidades prestadoras de contas e apresenta um roteiro detalhado de quais documentos e informações devem ser enviados, como o relatório de desempenho de gestão e o rol de responsáveis. Em relação a essa inovação do rol de responsável, a 9IN ela amplia essa informação, essa possibilidade de informação, trazendo um espelho mais adequado da estrutura em termos de gestão, trazendo uma informação não somente do dirigente máximo, nem do ordenador, nem do contador, mas de todo o corpo gestor que naquela gestão participou da produção de ato de gestão. As prestações de contas devem ser enviadas exclusivamente em meio eletrônico. Para isso é utilizado um sistema oferecido pelo próprio TCE Ceará, o e-Contas de Gestão. O envio ele já é eletrônico. Só que a gente não tinha ainda a capacidade de atender todo esse universo da estrutura municipal. A partir da 9IN e da modernização da nossa plataforma que recepciona as prestações de contas, a gente vai conseguir receber também as prestações de contas dos consórcios e das estatais independentes, que até então a gente ia receber por meio de petição eletrônica. A Instrução Normativa número 1 de 2025 pode ser acessada no site oficial em tce.ce.gov.br, na aba Jurisdicionado e em Legislação. Selecionar Legislação TCE, Opções e Instruções Normativas. E no próximo bloco do Acontece TV, o resultado final da transição responsável. Além das inspeções, foram abertos processos para investigar possíveis responsabilidades. Você sabe o que é transição responsável? É o nome de um programa realizado pelo TCE para garantir que a mudança de prefeitos após as eleições transcorresse da forma mais tranquila possível. Na entrevista de hoje, vamos conhecer os principais resultados deste programa.
Olá, Conexão Cidadão no ar, seja muito bem-vindo ao programa do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, onde a gente aprofunda as questões, os assuntos mais relevantes aqui do Tribunal de Contas, né, Carol? Especialmente os resultados das atividades de fiscalização realizadas, Dimitri. Exatamente, Carol. Não adianta falar sem mostrar resultado, né? E o Conexão Cidadão está aqui para mostrar os principais resultados do Tribunal de Contas. A gente conta com 3 representantes da transição responsável: Cristiano Góes, Rafael Pinheiro e Gilberto Bruno. Gilberto Bruno vai entrar já, tá? A gente vai começar aqui com o Cristiano Góes, que eu já dou as minhas boas-vindas, ao Rafael Pinheiro, novato aqui, né? Seja bem-vindo ao Conexão Cidadão. Para começar, Cristiano, você que estava aí todo o tempo falando sobre esse assunto, a mídia procurando quase como fosse assim o guru da transição responsável. Primeiro vamos começar pelo básico, né? Por que essa preocupação do Tribunal de Contas? Houve algo histórico aqui no nosso estado do Ceará que o Tribunal de Contas precisou voltar esse olhar para esse momento tão importante, né? Que acontece aqui na troca de gestão na política cearense. Realmente, a transição responsável, que é o nosso nome que foi dado, muito bem adequado, ele visa fazer com que os municípios tenham uma transição republicana, que aconteça uma mudança de gestão de prefeito para uma prefeita ou para outro prefeito, de uma forma tranquila, que as coisas aconteçam, que os serviços não sejam paralisados, que os contratos continuem, que não haja um desequilíbrio, que não haja um desmonte no município, que os serviços sejam paralisados, que a cidade seja tomada de lixo, que os servidores não recebam o seu salário e não aconteça o atraso. E isso anteriormente, em 2016, quando eu estive no TCE, trabalhando em inspeções, isso acontecia. Era uma coisa muito gritante, essas irregularidades. Então era algo comum que a gente via nos nossos municípios cearenses? Podemos dizer que era algo muito forte que acontecia. De repente a gestão perdia a eleição, né? O prefeito não fazia um sucessor, ou ele não era reeleito, e se procedia uma série de ações nefastas no sentido de prejudicar a futura gestão. E isso acabava prejudicando a população como um todo, com serviços sendo desmontados, atrás de servidores. Visitei cidades nessa época em que o lixo estava tomando de conta da cidade, os servidores há 3, 4 meses ocupando a prefeitura sem receber seus salários, os chamados consignados não eram repassados, os servidores, além de não receber o seu salário, ainda ficavam negativados junto às instituições financeiras. Então era um quadro muito preocupante e sempre teve uma ação dura do TCE, antigo TCM, depois do TCE. Contudo, resolvemos, numa nova proposta, mudar. Não somente após a eleição atuar, mas durante, acompanhar todo o processo de transição pós-eleição, logo já iniciar um processo de diálogo com esses municípios até o final do ano, acompanhar tudo, e não somente depois do período do final de mandato para apurar eventuais responsabilidades. E, Rafael, a gente verifica que foi uma série de atividades, ações realizadas, seja de cunho preventivo e proativo. Você pode falar um pouquinho sobre esse trabalho realizado? Oi, Carol, bom dia a todos. Posso sim. No início, quando foi pensado esse projeto de acompanhar a transição de governo nos municípios, a gente precisou, como o Cristiano falou, dar uma proposta diferente em relação aos anos anteriores. Antes a gente tinha um acompanhamento, fazia ali a seleção dos municípios a serem fiscalizados, mas dessa vez a gente criou aí um referencial, um manual ali, um guia para auxiliar os municípios, as prefeituras, como é que eles poderiam fazer essa transição de uma maneira mais ordeira, que houvesse uma disciplina, que eles já soubessem alguns prazos para fazerem as reuniões, se reunirem as equipes entre si. Então foi uma cartilha que foi desenvolvida? Exatamente, uma cartilha. Essa cartilha ela começou a ser elaborada ali em agosto, passou por várias revisões. Eu iniciei o projeto piloto, passei ali o esqueleto.
O diretor, na época, também fez as suas considerações, passou para o secretário e tudo mais. Aí, com a cartilha, ela houve a publicação no site do tribunal, houve também a questão do desenvolvimento do portal da transição, porque a cartilha ela iniciou, mas nós sentimos a necessidade de que houvesse um instrumento que, ao mesmo tempo que fosse lançada a cartilha, esse instrumento pudesse também servir de publicidade, servir de um meio digital para que para publicizar, né? Para publicizar o que estava acontecendo. E aí, por isso foi criado o portal não é o portal da transparência, é o portal da transição responsável. Exato. E dentro tinha a cartilha. Por exemplo, tinha cartilha, exato. E, Dimitri, a gente vai chamar agora o Gilberto Bruno, que também fez parte da equipe da transição, para falar um pouco sobre as irregularidades encontradas. Gilberto Bruno, seja bem-vindo aqui ao programa para a gente continuar esse bate-papo sobre esse assunto, como a gente falou aqui no começo do programa. Carol, acho que o Gilberto Bruno podia começar a falar aqui sobre esses avanços, né? Como foram esses avanços, assim, desde 2016? Esse ano a gente refletiu sobre como a gente poderia fazer para induzir, né, para que esse processo de transição de governo acontecesse nos municípios, né, e também de forma de prevenir esses problemas que a gente já estava tão acostumado a ver, porque sempre eram os mesmos problemas, né, Cristiano? E não só os mesmos problemas de um pleito para o outro, como também de todos os municípios era a mesma coisa que acontecia em todos. E aí a gente pensou, como é que a gente pode fazer para induzir que eles façam, né, que em muitos casos nem sequer existia a transição de governo, né? A gente ouviu casos de que precisava de chaveiros para abrir a prefeitura no 1º de janeiro, e também para prevenir. E aí a gente pensou numa forma de trabalhar de forma mais aproximada, né, de acompanhar mais em tempo real o que vinha acontecendo nos municípios. E aí veio esse pensamento da gente fazer esse acompanhamento, né? Como o Rafael falou, primeiro mostrar, apresentar uma forma que eles pudessem fazer, né? Como foi a cartilha que a gente desenvolveu esse ano. E também o portal para que eles pudessem participar ativamente, diretamente, não só aqui dentro a gente colhendo essas informações, como também a sociedade em geral poder acessar, né, tudo que vinha acontecendo nas transições. E foi aí que a gente começou essas interações, né, com o Ministério Público, com as equipes de transição, tanto as representantes dos prefeitos eleitos, quanto os representantes das atuais gestão à época. E aí a gente, colhendo essas informações, a gente acabou tendo uma maior agilidade também para nossas ações de controle, né? Também, onde a gente viu que estava acontecendo, daqueles 40 que eram os de maiores riscos, onde a gente viu que era necessário a atuação do tribunal, a gente foi a campo, né? A gente desenvolveu o trabalho de inspeção, foram 17 inspeções realizadas desses 40 de maior risco. Dentro dessas inspeções, a gente, dentro dos nossos objetos que a gente tinha elegido para atuar, a gente trabalhou também de forma presencial e trazendo essa inovação, como disse o Rafael, a gente acabou também, em alguns casos onde havia ali algum problema mais grave que poderia ser solucionado, a gente conseguiu, de fato, o compromisso entre as duas representantes das duas gestões, compromisso para que alguns problemas que pudessem acontecer, alguns riscos de suspensão de serviços públicos, eles pudessem ser solucionados ali de forma consensual, né? Um compromisso firmado ali quando a gente estava em inspeção nos encerramentos de reuniões com os dois grupos. A gente parabeniza muito o trabalho realizado e o resultado final está para a sociedade, que é o relatório de acompanhamento, que imagino que nesse documento está até a própria metodologia que foi desenvolvida pela equipe dentro da Secretaria de Controle Externo aqui do Tribunal, né? O relatório de acompanhamento é um retrato, né? O Bruno trabalhou nele, o Rafael, o Lacerda, Paulo, a equipe trabalhou no sentido dele demonstrar todo o histórico do processo de transição, demonstrar para o tribunal e para a sociedade
como aconteceu o processo de transição durante seu início, como foi a metodologia, quais foram os procedimentos, como foi o diálogo com a sociedade, os e-mails, a comunicação, os modelos, tudo isso está nesse relatório de acompanhamento que foi recentemente publicado e está sob a apreciação aqui do Tribunal de Contas. Então, foi um grande referencial da trajetória. E também, além do acompanhamento, nós temos também as representações. As representações são para apurar irregularidades mais consistentes, mais graves, que a gente visualizou dentro do processo das inspeções, mas também não só das inspeções, nos relatórios do nosso sistema de informações municipais, nos portais da transição dos municípios, nos relatos de cidadãos da sociedade, de conselhos municipais. O próprio relatório final da transição tem muita coisa rica dentro dos relatórios finais de transição e a gente, com tudo isso, juntou e analisou e elaborou de 25 representações que estão sob análise para, acontecer o devido direito de defesa, contraditório e depois, a posteriori, o tribunal se posicionar de forma dura quando for necessário ou também reavaliar se de repente não era aquilo, porque o direito de defesa é justamente para isso. Cristiano e Bruno, muito obrigado pela participação de vocês. Assim, é um tema, né, cara, um tema riquíssimo, um tema que realmente chama a atenção da sociedade, da imprensa como um todo, e agradecer e parabenizar, né, primeiramente pelo trabalho de vocês, como você mesmo bem falou agora, Cristiano, um trabalho rico, um trabalho que gera frutos, né, um trabalho que não cessa aqui só nesse pleito. Então, toda eleição, resultado de eleição, o Tribunal de Contas vai estar presente para fazer a melhor transição possível. Agradecer também aqui, Carol, a participação do Rafael Pinheiro, que esteve aqui mais cedo aqui com a gente. Você pode ver essa entrevista completa no canal do TCE Ceará no YouTube. No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outros destaques essa semana aqui no TCE Ceará. Veja também, presidente Holden Queiroz recebe medalha do Conselho Regional de Administração. Uma celebração da história da administração no Brasil. Nas comemorações pelos 60 anos da profissão de administrador, o presidente Holden Queiroz recebe a medalha do Conselho Regional de Administração. O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, conselheiro Holden Queiroz, foi um dos homenageados com a medalha Jubileu de Diamante. A entrega da comenda ocorreu em sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado, no plenário 13 de maio, realizada no dia 22 de setembro. Eu fico honrado pessoalmente, mas eu estendo, eu acho que é uma honraria para o Tribunal de Contas do Estado. Porque o Tribunal de Contas do Estado, ele cuida da boa gestão. Nesse sentido, a gente é parceiro do Conselho de Administração, que ele procura buscar justamente isso, é uma gestão profissional, né, dos gestores públicos do Ceará, dos administradores públicos do Ceará. Então, o Tribunal e o Conselho de Administração são parceiros. Eu acho que isso é um reconhecimento ao trabalho do Tribunal na luta, né, na busca por essa gestão de qualidade, essa gestão profissional, entregando cada vez melhores serviços para a população cearense. A iniciativa faz parte das ações do Conselho Regional de Administração do Ceará em comemoração aos 60 anos da regulamentação da profissão de administrador. Celebrada oficialmente no dia 9 de setembro, a data é marcada pela aprovação da Lei nº 4.769, de 1965. Na solenidade, 23 personalidades foram homenageadas com honraria. O deputado estadual Sérgio Aguiar presidiu a mesa ao lado do presidente Holden Queiroz, do presidente do Conselho Federal de Administração, Leonardo José Macedo, do presidente e do vice-presidente do CRACE, Francisco Rogério Cristino e Lamarque Mesquita, do presidente da Academia Cearense de Administração, João Alves de Melo, e da vice-presidente da Junta Comercial do Estado do Ceará, Lenira Cardoso de Alencar. Vamos acompanhar agora, direto da redação, outras notícias do Tribunal de Contas do Ceará. Olá, Marina, quais são os destaques? Oi, Kelly. Olá para você que acompanha o Acontece TV. O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, o conselheiro Holden Queiroz, se reuniu com representantes do Sindicato dos Médicos e do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Ceará,
Durante o encontro, as entidades trataram sobre as contratações na área de saúde nos municípios e receberam orientações da Corte de Contas. Teve também visita dos estudantes do município de Baturité ao Tribunal de Contas do Ceará. Os alunos do curso técnico em contabilidade da Escola Estadual de Educação Profissional Clementino Olinto aprenderam sobre atividades realizadas pela Corte de Contas. O programa Visita Cidadã Guiada é promovido pelo Instituto Plácido Castelo, o IPC. Estão abertas as inscrições para as formações do TCE-EDUC de outubro. Dessa vez, as qualificações chegam aos municípios de Freixeirinha, Mucambo, Coreaú, Moraújo, Granja e Martinópole. A programação vai de 7 a 9 de outubro. Quer mais informações sobre os cursos? É só acessar o site do TCE Ceará, que está tudo por lá. Então é isso, até a próxima! O Acontece TV fica por aqui. Essas e outras notícias estão no portal do TCE Ceará e nas nossas redes sociais. Até a próxima semana.